No Plant 3D é possível criar equipamentos para fazer as tubulações. Então, dentro de equipamentos, eu consigo criar novos equipamentos, né, e selecionar qual que é o tipo desse equipamento. Então, por exemplo, um equipamento, uma bomba, e no caso, uma bomba centrífuga. Então, nessa tela, eu consigo ter uma pré-visualização das dimensões e embaixo, ao lado, consigo também alterar essas dimensões conforme mostrado na tela. Também consigo, no caso, adicionar, por exemplo, um vaso e selecionar qual que são as dimensões desse vaso. Então, por exemplo, o diâmetro, então, o diâmetro do corpo cilíndrico, a altura desse vaso e também qual que é o diâmetro do fechamento inferior desse equipamento. Também consigo colocar as tags referentes a esse equipamento, o tagueamento dele. Então, na sequência, eu posso colocar qual que é o nível desse equipamento e fazer o posicionamento dele, né? Então, eu vou digitar os 3 pontos, as 3 coordenadas do equipamento. Então, 8.500,5.500 e na elevação 0. E esse equipamento vai ser posicionado com base no sistema de coordenadas do meu projeto. Então, consigo também isolar a seleção, conforme eu fiz agora, para poder mostrar somente o equipamento em si. Então, eu tenho esse equipamento e ele já foi criado alguns bocais de forma aleatória. Então, agora, depois de ter criado o equipamento tanque, no caso do equipamento simples, nesse caso vamos criar um equipamento novo, no caso um trocador de calor. Só que nesse caso, ele já deu algumas formas básicas desse equipamento, eu vou deletar todas e vou criar um equipamento do zero. Então, eu vou adicionar, no caso, o topo desse equipamento, né? Então, a parte cilíndrica desse equipamento. Então, nesse equipamento, eu vou colocar as dimensões de diâmetro e altura. Então, nesse caso, vou colocar em D, vou colocar o diâmetro desse equipamento, 650, a altura de 450. Depois, vou colocar um outro cilíndrico, que seria de um comprimento de 1.000, 100. E depois um cone com as dimensões de 1.250 e 650 e a altura de 750 e o deslocamento dele de 300. Então, depois de ter colocado essas informações, também vou colocar mais um cilindro. Estou criando, nesse caso, um equipamento super customizado. Então, nesse caso, tem 6 cilindros, com cada um com dimensões diferentes, e no fim vai montar um equipamento, no caso, bem customizado. E o fechamento dele, se eu quiser adicionar, consigo adicionar nesse abolamento, nesse equipamento, nessa parte esférica. E também, depois de ter feito isso, vou colocar o tagueamento desse meu equipamento. Então, depois de ter feito isso, agora eu consigo posicionar o equipamento na coordenada, né? Então, digito as 3 coordenadas do meu equipamento, então X, Y, Z, e vou fazer o posicionamento desse equipamento. Então, isolando a seleção aqui, eu consigo ver esse trocador de calor que foi montado naquela janelinha da criação dos equipamentos. Então, se eu quiser, por acaso, editar, eu seleciono o equipamento, vou em Edit Equipment, na aba ali em cima do lado do Create, e consigo editar esse equipamento também. E depois de ter criado os equipamentos, eu consigo também, no caso, adicionar novos bocais a esse equipamento. Então, onde tem esse mais, isso quer dizer que tem um bocal inserido nesse lugar, e se eu passar o mouse eu consigo ver as propriedades desse meu bocal. Então, para eu deletar um bocal, basta eu clicar com Ctrl no equipamento, no bocal, seleciono com Ctrl, clico com o botão esquerdo e dou o Delete do teclado. Nesse caso, eu selecionei o equipamento, cliquei no lapisinho e eu consigo alterar as dimensões e a posição desse meu bocal. Então, nessa primeira tela, eu consigo alterar as dimensões de posição
E no Change Type, consigo alterar as posições da configuração desse meu bocal. Então, nesse caso, eu passando o mouse aqui, eu consigo ver o tipo, qual que é o flange desse meu bocal. E também, se eu quiser adicionar um novo bocal, eu clico naquele botãozinho que tem um bocal e um mais, e eu consigo adicionar novos bocais a esse meu equipamento. Então, no Change Location, eu vou colocar a posição desse meu bocal. Então, eu vou colocar, no caso, um bocal top, que seria no topo do equipamento, na parte superior dele. E também, nessa telinha, eu consigo alterando as dimensões de posição e do pescoço
Um outro fluxo de trabalho recomendado é que, se por um acaso eu tenho esse modelo do equipamento modelado no Inventor, eu consigo importar ele de forma direta utilizando a extensão ADSK. Então, dentro do Inventor, eu consigo exportar esse equipamento para um formato ADSK e importar ele nativamente no Plant 3D. Então, no momento que eu importo esse equipamento do Plant, que foi modelado no Inventor, eu consigo fazer o posicionamento desse meu equipamento. E como já foi configurado dentro do Inventor, o Inventor tem alguns recursos para configuração das saídas das entradas do flange, ele já automaticamente já colocou essas pré-configurações de criação dos bocais e a partir daí eu já consigo fazer o roteamento de forma automática dentro do Plant 3D.